Boa noite. Esse é o roteiro que eu tô utilizando. Eu tirei uma foto dele pra ficar melhor. E essa é a parede que eu estou olhando enquanto eu apresento. Então, vamos começar com um vídeo de floricultura. O que é a floricultura? Floricultura é uma área da horticultura que trabalha com o cultivo e a venda de flores e plantas ornamentais. O que seriam as plantas ornamentais? Plantas ornamentais são aquelas que são vendidas, comercializadas por conta da sua beleza. Essas plantas devem ter uma aparência muito sadia, devendo ser bem hidratada e não podem ter doenças ou pragas para acabar com essa sua beleza. Elas podem ser comercializadas por 3 coisas: suas flores, como rosas e orquídeas, suas folhas diferenciadas, como as suculentas, ou até o seu aroma agradável, como por um exemplo o capim-limão. Existem algumas classificações das plantas ornamentais. Eu vou começar falando sobre as plantas de forração. As plantas de forração são de pequeno porte, elas são utilizadas para dar acabamento aos jardins, tendo um crescimento vertical ou horizontal e um espaçamento adensado. Porém, elas não resistem ao pisoteio, como, por exemplo, o gramado, que o gramado ele está presente em 60% a 80% de todos os jardins, também sendo de pequeno porte, tendo um espaçamento adensado, porém, ele resiste ao pisoteio. E o seu plantio pode ser feito através de mudas ou através de sementes. As árvores. As árvores, elas normalmente fazem parte dos jardins por conta da sombra que ela pode produzir, ou até mesmo por conta das flores que essas árvores produzem, como, por um exemplo, o ipê, ou então o flamboyant, que produzem flores lindas e que normalmente estão presentes em alguns jardins. As árvores, além de beleza e sombra, elas também podem ajudar com o clima, deixando uma sombra gostosinha de ficar em dias calorentos, ou então contra ruídos e poluição, poeira. E também ela pode ajudar como um corta-vento, que eu vou falar mais pra frente. Os arbustos. Os arbustos são as conhecidas cercas vivas. Eles podem atingir até 4 metros de altura, servindo para delimitar espaçamentos ou até mesmo servindo como barreiras de ruídos e poluição também. Eles são muito resistentes à poda. Já por outro lado, as palmeiras, elas podem ser plantadas em jardins isoladamente ou em conjunto. Elas servem como marcadores visuais de jardim e trazem um clima mais tropical para esse jardim. As trepadeiras. As trepadeiras, elas têm um crescimento conduzido, podendo também servir como barreira ou por causa de sua sombra. Elas podem servir de revestimento de paredes e muros ou separação de ambiente. E também fazer parte de pergolas, arcos ou treliças. As aquáticas. Plantas aquáticas são dificilmente visualizadas em qualquer jardim, porque elas necessitam da água, de um laguinho, alguma coisa nesse sentido. Essas plantas, elas estão em volta desse lago, nas margens de um lago, ou então submersas aí nesse lago, ou na sua superfície. Uma planta muito conhecida aquática é a Victoria regia. E existem também as flores atípicas. O que seriam essas flores atípicas? Flores que não entram nessas classificações, como as bromélias, as suculentas, que são muito resistentes e que acumulam água dentro do seu interior, mas são de pequeno porte, e os cactos, que podem chegar até 20 metros de altura, e assim como as suculentas, armazenam água no seu interior. Falando um pouquinho sobre o Brasil, algumas das plantas muito cultivadas no Brasil são lírios, orquídeas, crisântemos, mas agora falando um pouco sobre subgrupos. Algumas flores muito cultivadas são as verdes invasadas, por um exemplo, o ficus e a samambaia. Já das flores invasadas, nós temos o exemplo do crisântemo, da bromélia, da begônia, e das flores de corte, que são as que normalmente nós encontramos em buquês de floricultura. Nós temos gérbera,
rosas, lírios, entre outras. O benefício da floricultura. A floricultura, ela traz benefício para o pequeno e para o médio produtor, porque normalmente ela vem deles, sabe? São eles que plantam elas, que produzem esse cultivo, os pequenos e médios agricultores. Além disso, ela traz um aumento da renda regional e também um aumento da renda per capita. E ela gera muito emprego, porque se trata a floricultura se trata de uma forma de cultivo que necessita de muita mão de obra. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de cultivo. Nós temos 2 tipos de cultivo, cultivo protegido e cultivo aberto. O cultivo aberto faz parte de 67% a 70% dos cultivos, ou seja, campo aberto, e o cultivo protegido pode ser dividido em 2, sendo ele de 3% a 5% de telados e de 28% a 30% em greenhouses ou em estufas. Qual a finalidade de um cultivo protegido? Maior qualidade dessas plantas, que nós sabemos que elas vão ter uma maior qualidade do que num campo, onde elas vão estar dependendo do clima, e também uma segurança sobre esse clima, sobre problemas intempéries climáticos. Uma construção. A construção de qualquer tipo de cultivo protegido gera um grande investimento inicial, o que talvez seja um problema. Ela não, esse tipo de cultivo, ele não suporta amadorismo, ou seja, não tem como serem pessoas amadoras para construir isso ou para dar continuidade em um cultivo, porque precisa saber mexer com isso. Mas ela traz um lucro para o empreendedor. O lucro para o empreendedor, no final das contas, vai ser bom. Local de construção. Primeiramente, acima de qualquer outra coisa, não podemos construir nada sem saber se nesse local existe um mercado consumidor. Nós sempre precisamos saber se tem mercado consumidor nessa área, porque senão não compensa, não é viável construir lá. Nós também devemos ver se nessa área tem fonte de energia, tem água de boa qualidade, tem solo adequado que não está com plantas daninhas, que não está com nematóides, se tem mão de obra necessária. Essa mão de obra necessária tem nessa área. Outra coisa que é muito importante é a questão do corta-vento. Porque de nada adianta você gastar horrores numa implantação de um cultivo protegido se no seu local de implantação tem ventos fortes e você não toma uma atitude a respeito disso. Porque você tem que proteger isso. Por isso que a gente planta árvores que tenham a função de proteger essa construção de danos causados por ventos fortes. Existem alguns modelos de cultivos protegidos, sendo eles uma capela, que ela tem uma menor resistência a ventos fortes, porém, ela tem uma alta resistência a altas pluviosidades e ela é de fácil instalação. Comparado ao arco, que tem uma ótima resistência a ventos fortes, porém, ele tem um custo maior. A implantação das janelas é muito difícil nos arcos e ele tem um acúmulo de ar quente em cima, nesse arco que forma. Dente de serra, ele tem menor incidência solar por conta da sua formação, porém, a ventilação dele é melhor exatamente por causa dessa formação do dentinho da serra. A londrina, ela não suporta altas pluviosidades, ela é para menor pluviosidade. E a greenhouse é onde nós conseguimos ter todo o controle de efeitos climáticos, onde nós podemos controlar temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade e tudo, e seria o ideal. Mas assim, além disso, nós temos que nos preocupar com o substrato. O que seria o substrato? O substrato tem como função substituir o solo e servir de suporte para a planta. Seu objetivo é conter as propriedades físicas e químicas que cada cultura necessita. Possuir as qualidades físicas e químicas necessárias de cada cultura. Os materiais muito usados para o condicionamento de um substrato
casca de árvore, humus, areia, pó de serra, torta de filtro, entre outros. Nós nunca podemos esquecer que, se comparado substrato e solo, o substrato sempre deve ser melhor que o solo. Ele deve ser melhor em areação, ele deve ser melhor em armazenamento de água, em economia de água, ele deve ser melhor em permeabilidade de nutrientes nesse substrato. Ele sempre tem que ser superior ao solo, porque senão não compensa utilizar ele, gastar dinheiro para isso. Mas, além de um substrato, nós temos que nos preocupar com a propagação e a produção de mudas. Quais são as características desejáveis disso? Melhor qualidade genética, alta qualidade genética e uma melhor qualidade fitossanitária dessas mudas. Existem dois tipos de propagação, sexuada e assexuada. A sexuada é através de sementes, cujas suas vantagens são novas cultivares, produção de novas cultivares, baixo custo, fácil armazenamento e transporte, comparado à vegetativa, que é através de mudas, que tem as vantagens que ela produz muda muito rápido, são iguais é exatamente igual à planta-mãe, ela é cópia da planta-mãe, e essas mudas são precoces. Porém, ela pode vir junto com doenças e plantas daninhas, ao contrário de sementes, que não vêm com doenças e plantas daninhas junto com ela. O transplantio. Nós realizamos o transplantio quando as mudas estão de aproximadamente 10 centímetros, onde nós passamos elas do local onde elas estão, ou para um canteiro, ou para sacos plásticos e tubetes. Então, podemos fazer um apanhado de que tudo está interligado, desde local, maneira de cultivo, substrato e propagação de mudas. Tudo está interligado. Se você conseguir fazer desde o início, desde o substrato, as mudas que você vai comprar, o tipo de cultivo protegido que você vai fazer, se você conseguir seguir isso tudo de uma maneira correta, você vai ter uma boa produção e você vai conseguir ter um retorno muito alto desse investimento. E é isso. Obrigada.